Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para bater um papo com o autor italiano Umberto Eco, no livro Migração e Intolerância. Essa obra aqui é uma pequena coletânea de textos, dois de 97, um de 2011 e um de 2012. Nesses textos ele lida com a temática da migração, da imigração, da tolerância, da intolerância e outros pontos que tenham a ver com essa discussão, de maneira direta ou indireta. No primeiro texto, ele diferencia a imigração da migração, e essa distinção é fundamental para a gente compreender o restante das colocações que ele faz no livro. A imigração é caracterizada como um fenômeno politicamente controlável, ou seja, um Estado ou um conjunto de Estados conseguem estimulá-la, conseguem contê-la ou conseguem programá-la, e ela consiste, em suma, em um pequeno grupo de pessoas estatisticamente relevante em relação à população original, da qual eles advêm, que se desloca de um território para o outro e se adapta à cultura praticada nesse novo território, pelos habitantes que lá já residiam. Ok? A imigração, ou melhor, a migração, por sua vez, é um fenômeno que consiste na transferência de um povo inteiro de um território para o outro, ainda que paulatinamente, ainda que dividido em pequenos grupos que progressivamente vão se deslocando, e eles exigem uma mudança na cultura dos habitantes desse novo território. Eles implicam, eles forçam essa alteração no modo de vida daqueles que já estavam no lugar para o qual eles se dirigiram, ao invés de se adaptarem plenamente, integralmente à cultura que lá já era praticada. Esse fenômeno, seja ele violento ou não, ele é incontrolável politicamente, e como exemplo, o autor cita a invasão dos bárbaros no Império Romano, ou mesmo a invasão europeia na América, no período do descobrimento das navegações, e ele cita, e aí vem a capacidade preditiva do texto, lembrando que ele foi escrito em 97, que a Europa viverá no segundo milênio um fenômeno migratório, que diversas culturas terão de conviver no mesmo território, no mesmo continente, e nenhum reacionário ou racista conseguirá conter esse fenômeno porque ele é incontrolável. E ao contrário do que nós costumamos dizer, que é uma crise de imigrantes na Europa, seria mais bem definida como uma crise migratória, uma vez que um povo inteiro está se dirigindo, povos inteiros estão se dirigindo para o continente europeu e demandarão necessariamente e inevitavelmente uma mudança no modo de vida dos europeus, ao invés de se adaptarem plenamente à cultura europeia. E aqui nós temos um trecho em que ele faz uma provocação interessante. Ele diz o seguinte: esse encontro de culturas poderá ter resultados sangrentos. Estou convencido de que em certa medida eles virão. Porém, os racistas serão, em teoria, uma raça em vias de extinção. Será que não existiu nenhum patrício romano que não suportava a ideia de os gauleses ou os judeus, como São Paulo, também poderem ser cidadãos romanos? E de que um africano pudesse chegar ao trono imperial? De todo modo, esse patrício foi esquecido e derrotado pela história. Num segundo momento, uma vez feitas essas colocações, o autor vai trabalhar com os modos de lidar com esses conflitos culturais, Então ele vai trazer à tona os três conceitos de fundamentalismo, integrismo e intolerância. O que isso tem a ver? Quais as relações entre esses conceitos? Fundamentalismo e integrismo, segundo ele, teriam uma origem religiosa, ainda que possam se relacionar com outros modos de... com outras doutrinas morais e valorativas. Então o fundamentalismo teria como base um princípio hermenêutico interpretativo de textos sagrados que leva tudo ao pé da letra, que não admite interpretações analógicas ou metafóricas e teria como principal representante no Ocidente moderno o protestantismo norte-americano do século XIX. Tá? O integrismo, por sua vez, tem como marca a noção de que as crenças religiosas devem servir de base para a instauração de políticas públicas e de legislações estatais. Então, a lei deve ter como base os valores das crenças religiosas. Tá? Distinções entre esses dois fenômenos. O fundamentalismo costuma ser, segundo ele, tradicionalista, ao passo em que o integrismo pode ser, inclusive, progressista ou revolucionário. Mas existem ainda maiores nuances em alguns fenômenos. E aí a gente vai ler mais um trechinho aqui que é bem interessante. Que ele diz o seguinte: basta pensar no fenômeno do politicamente correto na América, nos Estados Unidos, no caso, Nasceu para promover a tolerância e o reconhecimento de qualquer diferença religiosa, racial e sexual. E, no entanto, está se transformando em uma nova forma de fundamentalismo que investe de maneira quase ritualística contra a linguagem cotidiana.
de modo que é possível discriminar um cego desde que se tenha a delicadeza de chamá-lo de deficiente visual. E é possível, sobretudo, discriminar os que não seguem as regras do politicamente correto. Então, esses seriam os dois conceitos que ele traz no primeiro momento. Qual que é a relação disso com a intolerância, né? Ou com as doutrinas da diferença, que apregoam a superioridade de certas pessoas em relação às outras? De acordo com ele, o fundamentalismo e o integrismo pressupõem doutrinas, pressupõem bases teóricas, por mais equivocadas que possam ser. Em contrapartida, as teorias da diferença, da diferenciação, da intolerância, né, elas não geram intolerância, elas, pelo contrário, são frutos de uma intolerância sentimental e instintiva, arraigada quase como em uma animalidade que o ser humano possui. Então, é esse sentimento passional de intolerância que dá origem, que permite que pessoas criem teorias para tentar justificar e fundamentar diferenciações e superioridades em relação às outras. E uma vez que essas teorias já estão instauradas, é muito difícil de combatê-las, porque a base delas não são doutrinas, não são argumentos e raciocínios, né? São simplesmente paixões raivosas que dão origem a essa pretensão de diferenciar uns dos outros. E aqui, num terceiro trecho, ele faz a seguinte observação. A intolerância coloca-se antes de qualquer doutrina. Tem raízes biológicas, manifesta-se entre os animais como territorialidade, baseia-se em relações emocionais e não, uma vez que não suportamos os que são diferentes de nós. A intolerância em relação ao diferente ou ao desconhecido é natural da criança, tanto quanto o instinto de se apossar de tudo o que deseja. A criança é educada para a tolerância, assim como para o respeito à propriedade alheia. Essa educação para a tolerância é o grande desafio dos europeus, na visão do Umberto Eco, para o século XXI. Especialmente em relação à tolerância em relação aos não-europeus, né? Para com os não-europeus. Porque, segundo ele, entre os europeus, a partir da Segunda Guerra, dos tratados que foram firmados no pós-guerra, é muito difícil de se pensar um conflito bélico, né? Uma guerra entre França e Alemanha, Inglaterra e Espanha, Itália e Suíça, ou qualquer país que fosse. Mas quanto aos não-europeus, que gerarão essa suposta crise migratória e invadirão o território europeu, exigindo mudanças culturais e conflitos culturais e valorativos, é necessário estimular esse sentimento de tolerância. E segundo ele, essa tolerância não equivale a um relativismo, né? Nós já falamos da diferença entre pluralismo e relativismo num outro vídeo, se quiserem dar uma olhada aqui em cima. Mas ele defende um transculturalismo, que seria o reconhecimento da diferença e a aceitação da diferença, especialmente nas pequenas diferenças, porque segundo ele, aquilo que é muito estranho ao nosso modo de vida não gera necessariamente intolerância, mas estranheza e até mesmo fascínio, dependendo. Enquanto que aquilo que diferencia-se de nós em pequenas coisas, em pequenas minúcias, ele até fala, né? Um italiano até dá risada de certos povos que comem pão como recheio, que comem macarrão como recheio de sanduíche. Mas quando a gente observa um alemão que come o macarrão fatiando ele com o garfo e com a faca, a gente acha uma insanidade. E são nessas pequenas diferenças que nós devemos prestar atenção, porque elas que podem ser o estopim, elas que podem ser a gota d'água para doutrinas intolerantes, racistas, que pretendam se fundar em pretensas diferenças que não podem fundamentar teorias de destruição do outro, né, de combate ao outro, e sim devem servir de base para que nos compreendamos mutuamente, nos aceitemos mutuamente num transculturalismo. Beleza? Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal, dá o like, se inscreve na página do Instagram, né, segue lá o canal Livros e Livres, e um abraço, até mais, clica nos outros vídeos aí para assistir, e a gente se vê na próxima.